E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar nossas aulas de elementos de máquinas e hoje nós vamos conhecer um conceito novo muito importante, que é o conceito de relação de transmissão. O que seria essa relação de transmissão? Imagine o seguinte, imagine que você tem duas engrenagens, por exemplo, de diâmetros diferentes, girando, conectadas, por exemplo, por uma correia ou uma polia. Pessoal, vocês concordam comigo que uma engrenagem de diâmetro menor, uma menorzinha, ela gira mais rápido do que uma engrenagem de diâmetro maior? Pensem comigo, uma roda de bicicleta, ela gira mais rápido do que uma roda de trator, pelo diâmetro da roda. Faz sentido? Então, o que acontece? Existe uma relação de transmissão quando a gente acopla duas rodas, duas engrenagens, que estão acopladas juntas, por seja qual acoplamento que seja, de forma que o diâmetro e a rotação são inversamente proporcionais, ou seja, em uma roda grande, como ela tem um diâmetro maior, ela vai girar mais devagar, tudo bem? E depois a gente vai ver que isso tem a ver também com o torque que isso vai fornecer. Mas no começo, o que é interessante? Quanto menor for o diâmetro, maior a rotação, mais RPMs aquela roda vai ter. Quanto maior ela for, menor a velocidade, tudo bem? A gente vai fazer um exercício para entender isso. E essa relação, pessoal, que diz entre uma esfera e outra, uma engrenagem e outra, uma roda e outra, a gente chama de relação de transmissão, tudo bem? Então, olha só. Se a polia motora, que é a que está movendo, certo? Possui 50 centímetros de diâmetro e gira a 240 RPMs, qual diâmetro deverá ter a polia movida para se desenvolver 600 RPM? Pessoal, é simplesmente entender esses conceitos, que existe uma relação entre o 50 e o 240. Logo, também tem uma relação entre esses 600 e esse diâmetro que a gente vai descobrir. Só que como essas polias estão acopladas, essa relação existe entre as duas engrenagens, entre as duas polias. Então a gente consegue formular isso de uma forma matemática. Vejam só, o diâmetro, a polia motora possui 50, então ali, a gente pode chamar uma de D1, outra de D2, que a gente quiser. Então, por exemplo, D2, eu chamei de D2 o diâmetro 2 de 50 centímetros, logo a rotação 2 é de 240 RPM, certo? Porque 50 e 200 está falando da mesma polia. Se a outra polia vai ter uma rotação, a N1, de 600 RPM, qual o diâmetro dela? Pessoal, a gente consegue fazer isso numa relação matemática, que é a relação de transmissão. É isso daqui, pessoal. O diâmetro e a rotação eles são inversamente proporcionais. A relação de transmissão a gente vai chamar de I. Então, o I vai ser o quê? A rotação 1 dividido pela rotação 2 vai ser igual ao diâmetro 2 dividido pelo diâmetro 1. Tá vendo por que eles são inversamente proporcionais? Aqui o 1 está em cima, aqui o 1 está embaixo, aqui o 2 está embaixo, aqui o 2 está em cima. Por quê? Porque quanto maior a rotação, menor o diâmetro. Quanto maior o diâmetro, menor a rotação. Isso que a gente chama de inversamente proporcional. Então, o que a gente pode fazer? Quanto que é a rotação 1? A rotação 1, pessoal, vai ser, por exemplo, da polia 1, de 600. Posso chamar aqui de 600 RPM. Então, 600 está para 240, assim como 50 vai estar para algum diâmetro. Essa relação, ela é proporcional, pessoal. Essa que é a ideia da relação de transmissão. Então, vejam só. 600 dividido por 240 vai ser igual a 50 dividido por 1D, que eu não sei. A gente consegue fazer o quê? Multiplicar em cruz, pessoal. Vejam só. Então, o D1 vai ser o quê? 1.200 dividido por 600, que dá 20 centímetros. Quer dizer isso? Se eu colocar nesse conjunto uma esfera de 20, uma polia de 20 centímetros, ela vai desenvolver 600 RPM de rotação. Tudo bem, pessoal? Faz sentido isso? Desenhando, a gente podia desenhar dessa forma, Presta atenção. Aqui, uma esfera maior, uma polia maior, ela vai ter uma rotação menor, de 240. Já uma polia menor vai ter uma rotação maior. É exatamente isso que acontece. Então aqui, como é que a gente pode fazer essa relação de transmissão? É o quanto essa relação de transmissão ela está acontecendo entre uma polia e a outra. Então aqui, se uma tem rotação de 600, a outra tem rotação de 240, existe uma relação de transmissão entre essas duas unidades, tudo bem? Que vai ser o quê? 600 dividido por 240, que dá 2,5. Ou seja, quer dizer que se
a polia 1 ela gira 2,5 vezes mais rápido que a polia 2, quer dizer o quê? Que o diâmetro da polia 2 vai ser o quê? 2,5 vezes maior que da polia 1. Então a gente pode pegar, por exemplo, 50 e dividir por 2,5 e nós vamos chegar nos mesmos 20 centímetros. Só para vocês entenderem que existe essa relação entre diâmetro e rotação, e eles são inversamente proporcionais. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham entendido o conceito e até a próxima.